Som. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Assim a gente falava na Assembleia. Graça e paz. Bom, o meu testemunho desse ano é uma continuação, para quem estava aqui o ano passado, do que aconteceu no ano passado. Aqui tem um esboço, que todo pregador tem que ter um esboço, né? Só falta o pregador. Bom, meus irmãos, o ano passado, né, pegando um gancho do ano passado, aconteceu que eu vinha mal no meu serviço. Para quem não sabe, eu trabalho aqui na Chevrolet, na Atlas, e minhas vendas vinham muito ruins, e eu estava pensando em pedir para o meu patrão me dispensar, porque eu por mim mesmo estava passando muita vergonha, porque eu não tinha vendas e todo mundo vendendo. Teu irmão Averlândio agora vai trabalhar comigo lá, vai ver que é difícil, mas Deus dá graça para nós, viu, irmão Averlândio? Então, aí o testemunho foi que Deus me deu uma resposta que não era tempo de sair ainda, e no mês que Ele me deu essa resposta, Ele me deu o meu recorde de vendas, que foram 10 carros no mês, né? É muito difícil. Para quem trabalha com venda de carro sabe que vender 10 carros no mês é praticamente impossível, é muito difícil, mas ali precisa vender. E eu estava passando vergonha, pensando em sair. Só que tem uma mulher aqui que ela fez umas orações numa igreja ali, que é a minha mãe. Ela falou assim: você só sai de lá se Deus quiser. E Deus não quis, né? Então esse foi o testemunho do ano passado. Mas, voltando para o mês seguinte, as minhas vendas voltaram a ser ruins. E eu comecei a passar vergonha de novo. Mês difícil, era novembro e dezembro, né? Os 2 meses. Novembro foi ruim, dezembro foi um pouquinho pior. E eu vivia numa situação tão difícil, pastor. Acho que foi tão difícil quanto a chuva de 94. Para quem ouviu esse dia, a chuva de 94, o pastor já falou umas 2, 3 vezes para nós. Mas assim, aí eu falei: nossa, não é possível. E não sei se algum dos irmãos lembra, no final do ano eu fiz um jejum de 3 dias, sem água e sem comida, tanto que seus irmãos podem ver que eu estou bem. E não, parece que não acabou, mas acabou. Então eu quando eu vim contar o testemunho aqui, eu tinha feito o jejum há 1 semana, então eu não tinha tido a resposta. Ainda eu falei para os irmãos: vai ter testemunho, porque Deus vai abençoar, eu tenho certeza. Então, janeiro aí entrando, né, nas coisas que Deus foi fazendo até chegar nos Atos. Eu vinha muito feliz de ter obtido a resposta de Deus, que era para eu continuar ali, e que Deus ainda tinha muita coisa para me usar ali, para fazer comigo ali e tal. Mas no mês seguinte as vendas começaram ruins. Na semana que eu dei o testemunho, acredito que, não lembro bem data, dia certinho, mas acredito que 1 semana depois ainda, em novembro, eu fui lá em Barrinha com aquela irmã que tinha me dado uma palavra, e eu fui levar um recibo de um carro para ela. E ela me falou, a gente conversou muito tempo, aí ela falou: Juná, olha, até me arrepio, né? Ela falando para mim que Deus está me falando que você vai receber uma proposta. E essa proposta você não vai precisar esperar, já vai estar tudo pronto, é só ir. Eu não sei o que não sei como que vai ser, eu só sei que é uma coisa pronta, e você vai receber essa proposta. E a gente já fica meio, quando recebe assim, eu já recebi muita palavra que, nessa semana aqui vai acontecer isso. Até hoje eu estou esperando, né? Então, assim, a gente põe fé, né? Quer acreditar, mas fica com o pé atrás, porque nos tempos de hoje há muitas profecias que às vezes quer massagear o nosso ego, e a gente aceita, porque é gostoso você ouvir uma coisa assim, né? E eu gostei, mas fiquei meio duvidoso, né? E tentando adivinhar o que ia acontecer. Falei: e agora? Isso em novembro. Aí as minhas vendas ruins, dezembro ruins, e janeiro eu peguei férias. Aí quando eu voltei, falei: agora eu dei um gás, né?
30 dias, o ano começou novo, vamos. Fevereiro, 2 carros vendidos. Aí chegou março, chegou dia 20, eu lembro até hoje, meu patrão me chamou para conversar. Eu falei, falou, Juná, hoje é dia 20, quanto carro você vendeu já até hoje? Aí eu estava com um carro vendido. Eu estou tremendo um pouco, mas é de frio. É frio aqui. E aí o meu patrão me chamou, perguntou isso e tal. É de frio. Aí ele falou assim, eu não sei o que acontece, que você é uma pessoa, a gente vê aqui, você é uma pessoa honesta, você é trabalhador, você atende bem as pessoas, conversa bem, você é bonito, estou brincando, você não falou nada. E falou, mas você não consegue vender, eu não sei o que acontece. Eu falei, nem eu. Aí ele me falou assim, eu tenho uma proposta para te fazer. E quando ele falou proposta, na hora lembrei de lá de novembro, a palavra da irmã, proposta que Deus tinha, que eu ia receber uma proposta, né? E aí quando ele falou, quase que eu falei, não precisa nem falar, eu aceito, porque eu sei que é de Deus. E eu não falei nada, e ele falou, eu vou precisar de uma pessoa para fazer as entregas técnicas, que são a entrega de carro zero, né? Quando a pessoa compra, a gente vai lá, eu corro atrás de preparar o carro e explico o carro para a pessoa quando ela vem retirar. E aí eu falei assim, posso dar a resposta amanhã para fazer um charminho, né? Falei, eu vou orar, ele sabe que eu sou evangélico, falei, vou orar. Não, tudo bem. Chegou no outro dia, ele veio, e aí, vai aceitar ou não? Falei, vou aceitar, vou ficar. E aí eu comecei a fazer essa nova função e ele já me atribuiu outras funções, né? Falei que patrão é sempre assim, né? Já jogou vendas de acessórios, que afinal foi muito bom, e outras coisas, em ajuda de preparação de seminovos, essas coisas. Então, Deus me trocou, Deus essa oportunidade através do meu patrão, que apesar de não ser uma pessoa evangélica, é uma pessoa que não gosta de demonstrar, mas ele tem um coração muito bom, e ele me colocou nisso. E sempre que ele pode, ele me dá um elogio, só que assim, do jeito dele, né? O primeiro elogio foi assim, ele falou, nossa, você está me saindo melhor que a encomenda, hein? Nessa nova função. Eu falei, a gente fazendo o que pode, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Com vendas, quem trabalha, outro dia o pastor Fábio falou aqui sobre meta. Eu, quando escuto falar a palavra meta, me dá medo. Aí agora eu não tenho mais meta, eu vendo acessórios, mas eles não me puseram uma meta. Porque eu dependo dos vendedores vender os veículos zeros para poder vender o acessório. Então, eu não tenho meta. Mas eu me impus uma meta para eu ter um salário legal. Porque como vendedor, a gente tem a possibilidade de fazer um salário maior. Mas como entregador técnico, ele me fixou um salário e deu uma comissão sobre acessórios. E acessórios, a comissão é muito baixa. Mas, como já foi falado algumas vezes aqui, a Leile falou, tem pudim hoje, Leile? Tem? Como pendura pro ano que vem? Tem. Uma pendurada gospel lá para nós. Então, como nem tudo é dinheiro, eu não me preocupei. E eu ia ganhar teoricamente menos. Porém, né, como Deus sempre faz as coisas e as coisas de Deus são completas, as minhas vendas de acessórios começaram a ser muito boas. São muito boas. E o meu salário hoje, eu consigo fazer um salário maior do que quando eu era vendedor. Porque eu quase não vendia, eu não conseguia sair do mínimo. Então, assim, eu fazia um trabalho que eu não tenho dor de cabeça. Tenho uma dor de cabeça que é tranquila, é uma coisa, um desafio, é prazeroso, eu gosto de fazer. Não tenho pressão de cobrança de patrão. Aí ele, sempre que ele pode, ele fala, ele me vê passando e fala, Junal, um exemplo, não tem pessoa ruim, é pessoa que está no lugar errado, ele fala. E ele fala mesmo, eu falo, até eu finjo que nem escuto. Então, Deus faz essas coisas com a gente. Aí, às vezes, eu preciso buscar algum outro carro em outras concessionárias, o pessoal fala, nossa, o Junal, depois que saiu de vendedor, está até mais branco, está mais leve. Mais leve também, eu vou voar daqui a pouco. Então, a mensagem que eu queria deixar? A gente passa momentos difíceis, mas não podemos focar no momento difícil. Vou olhar um pouco esse lado, quase não olhei para cá. Às vezes, a gente passa esses momentos difíceis, mas a gente tem que pensar, vai acontecer alguma coisa boa.
Porque se está vindo um momento difícil, eu tenho que pensar que Deus já está me preparando para alguma coisa lá na frente. Então hoje eu trabalho tranquilo, não tenho pressão, não tenho dor de cabeça, faço uma coisa que eu gosto, que na verdade eu estava pensando esses dias, até falei com meu pai, quando eu era criança eu gostava de fuçar nos botões do carro para ver o que tudo fazia. E hoje eu ensino as pessoas o que os botões fazem do carro. Olha como que Deus é, né? Aí só para não esquecer, Charles, tem como aquela foto? É para postar, de você fazer uma pose assim, você escreve assim, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Gente, é isso. Pastor, faz favor. Não é porque o pastor falou sobre gratidão, não, mas eu já tinha pensado isso. Na verdade, eu pensei muita coisa, não falei nada do que eu pensei. Eu sou muito grato, eu e minha esposa também. Eu ia falar isso, cara. Sou muito grato pela vida do pastor. Sou um homem de Deus. Ele é a pastora Julie, que está sempre ali com sua mochila jato. Pastor, sempre que nós precisamos, ele foi até a nossa casa. A gente estava com qualquer tipo de problema, ele vai e sempre leva uma palavra de Deus para nós. Então, sou muito grato a Deus pela sua vida. Hoje está no Steeler para poucos, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida dele, a vida dos outros pastores também, mas é o pastor que às vezes tem estado mais próximo de nós. Só duas pinceladinhas, outros 2 testemunhos que aconteceu esse ano. Minha esposa deixou de ser, como fala que, sedentária, né? Ela está mais saudável, graças a Deus, está correndo. E uma outra vitória é passar o ano inteiro jogando com o Jair e ainda está vivo, né? Amém? Deus abençoe os irmãos.